Alô, amigos, estamos começando mais um programa.net aqui no nosso local de sempre, no Box 21, na Carlos von Kozelitz, número 304. Vida de bar dos dois lados do balcão é do meu amigo Fernando Soares Brandão. Como eu sempre digo, o melhor happy hour da cidade nessa época do ano. Uns pratos especiais, você pode acompanhar qualquer prato especial aqui do Box 21. Olha, uma coisa de Porto Alegre, o sanduíche aberto é uma coisa de Porto Alegre. Você pode tomar com a sua cerveja especial, com um espumante, por que não? Vinho, a carta de vinhos aqui do Box é fenomenal. E a moda do momento, que são as cervejas especiais. Inclusive aqui tem uma carta completíssima, com cervejas de todo o mundo e de várias procedências para todos os gostos. Mas não esqueça, faça como eu, use o seu Designator Driver. Eu tenho o Roberto Aguiar, que eu no início do programa tenho que falar isso, porque senão o Roberto fica chateado, o Roberto Aguiar, da Vídeo Ágape, né? Mas o Roberto, quando eu quero beber, tomar uma caipirinha, tomar uma cervejinha, não tem problema nenhum. O Roberto é quem guia. Você pode fazer a mesma coisa com seus amigos, sorteiem alguém para ser o Designator Driver da turma, vem marido e mulher, faz o para o ímpar, ou faça melhor ainda, venha com o melhor motorista que existe, que é o motorista de táxi aqui de Porto Alegre. Você liga, ele pega você na sua casa, seu escritório, traz no box. Depois o Fernando Brandão chama outro motorista que ele leva com toda a segurança em casa. Porque bebida de direção, equação que não combina nem aqui, nem na China. Aliás, na China, diferente do Brasil, a pena é uma só para quem dirigir bêbado. Aqui no Brasil nós somos muito condescendentes e, lamentavelmente, mais da metade dos acidentes de trânsito em nosso país tem o fator álcool envolvido. Então, muito cuidado. Curta a vida numa boa, mas viva muito tempo sem comprometer, fazendo uma bobagem, dirigindo com o álcool ao seu lado. E por falar em vida, vamos falar de vida. Vamos falar de uma coisa importante que nós temos que preservar a vida. E o homem, diferente da mulher, é meio arisco para esse negócio de ir a médico, de fazer prevenção. E nós vamos conversar com o Dr. Alcides José Zago, que é cardiologista. Ele é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também é professor titular de cardiologia da mesma Universidade Federal, da onde eu e o Brandão somos oriundos, né? Nossa querida Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor, primeiro vamos começar. O homem é difícil realmente geralmente só procura o médico na 1/10 hora, né? Não tem dúvida. O homem, normalmente, ele é mais refratário, principalmente à prevenção e ao tratamento de problemas médicos que não são assim muito graves. No entanto, quando a situação se torna mais séria, o homem, tanto quanto a mulher, levam esse denominador, essa equação de uma maneira séria. Então, o que nós vemos na prática clínica é que quando há uma motivação importante, tanto o homem como a mulher procuram os cuidados médicos adequados no sentido tanto do tratamento como também da prevenção de complicações. Doutor Zago, um dos grandes problemas do homem e também da mulher, naturalmente, é a questão do infarto. Agora, o infarto não tem idade. Cada dia que passa, a gente vê que mais pessoas jovens aparecem. Opa, o cara teve infarto. Antes era uma coisa, não, é só velhinho que tem, é só quem está lá. Não é verdade. Não, o infarto, na verdade, ele acomete o ser humano adulto, não? O homem é frequente depois dos 40 anos. Na mulher, um pouco mais tarde, digamos após a menopausa. Mas o infarto, ele, na verdade, resulta de um problema que pode muito bem ser preventivo. Há uma série de medidas possíveis de combate aos chamados fatores de risco que diminuem muito a incidência de infarto. E quando ocorre num período mais tardio da existência, tanto do homem como da mulher. Doutor Zago, uma coisa eu acho que é importante a gente tentar deixar claro para quem está nos assistindo, né? De como identificar os verdadeiros sinais
do infarto, porque daqui a pouco tem várias lendas, né? Que se diz muitas lendas urbanas, é isso, tem dor disso, dor aquilo outro, não é bem assim. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Não, o diagnóstico do infarto é extremamente simples e qualquer indivíduo, mesmo não sendo médico ou sendo um médico generalista, consegue identificar. Na verdade, é uma dor na região precordial. Digamos assim, no centro do peito, uma dor muito intensa e que o indivíduo tem a sensação de morte iminente. Então, naturalmente, esta pessoa, tanto o homem como a mulher, ele não consegue resistir à dor e procura o atendimento médico numa emergência de hospital. Então, é essa dor forte na região central assim do peito. E o tempo é importante entre a dor e o atendimento? Sim, é muito importante o problema do tempo. Veja bem, o infarto hoje, ele pode, se tratado de uma forma assim mais rápida, ele pode ser literalmente abortado. Ou seja, o indivíduo tem o início do infarto, é feito um tratamento dentro do hospital, a chamada angioplastia primária, que é o baloneamento desta placa de gordura onde se formou um trombo dentro da coronária. É feito nesses principais hospitais aqui de Porto Alegre, dispõem desse recurso e se coloca uma molinha que se chama stent. E com isso, então, há uma reperfusão total daquela artéria coronária comprometida. E isso implica na restauração do fluxo coronário e, consequentemente, de uma verdadeira eliminação do problema do infarto. Agora, claro que isso é tempo dependente. Por isso que nós, os cardiologistas, chamamos de que o tempo é músculo. Quer dizer o seguinte, se o indivíduo consegue chegar no hospital e fazer uma angioplastia primária num período curto de tempo, digamos assim, nas primeiras 2 horas depois do início da dor, ele praticamente tem uma recuperação de 2, 3 dias e volta para casa. Caso contrário, se passa de 6, 12 horas, aí as consequências são diferentes. Ou seja, existem aquelas complicações naturais do infarto, que tem insuficiência cardíaca, angina depois do infarto, enfim, arritmias cardíacas, uma série de complicações. Então, o importante é, em termos assim de conduta, o indivíduo tendo uma dor no peito intensa, ele deve ir para o hospital para uma emergência. E na emergência é feito logo um eletrocardiograma que constata, porque o diagnóstico do infarto é feito pelo eletrocardiograma. E assim sendo, ele vai para a sala de hemodinâmica, faz uma angioplastia primária e a artéria o fluxo arterial é restabelecido. Bom, doutor Zago, isso ocorrido, o infarto, mas todos nós podemos fazer ações do cotidiano para evitar isso aí. Eu, por exemplo, descobri esse ano que eu sou diabético. Não nego isso para ninguém. E o mundo não acabou por conta disso aí. A gente consegue viver com medicação e, principalmente, mudar os hábitos alimentares, né? O que fazer para prevenir um infarto em todas as idades? Bem, veja bem, que o infarto é a última consequência de um problema que é a doença coronária. Essa doença coronária, ela basicamente ocorre em função da agregação de gorduras no interior das artérias que vão obstruindo paulatinamente essas artérias. Então, se nós estabelecermos medidas no sentido de eliminar aqueles fatores que determinam o surgimento desse problema no interior das artérias, que são placas de gordura, nós podemos prevenir o infarto do miocárdio. E quais são esses fatores, basicamente? Tem vários fatores. Alguns são fatores maiores e outros são menos importantes. Os mais importantes são a herança genética. Quer dizer, o indivíduo que tem na família outras familiares de primeiro e segundo grau que tiveram um infarto, que tiveram um problema de coronárias, foram submetidos à cirurgia
de revascularização miocárdica, ponte de safenos, ou a angioplastias coronárias, implante de estentes nas coronárias, esses indivíduos têm um fator predisponente importante. Os outros, mas infelizmente esse fator hoje não é possível, não carece de tratamento, não existe um tratamento para isso. Mas existem outros fatores que podem muito bem ser combatidos e às vezes eliminados, inclusive, pelo próprio paciente. O outro é o fumo, por exemplo. Isso a própria pessoa pode, deixando de fumar, se livrar deste fator de risco. O outro é a pressão alta, a hipertensão arterial, que é um fator também que necessita já de cuidados médicos, mas que é facilmente controlável. Outro fator importante é o diabetes. O diabetes controlado, ele diminui a incidência de infarto. Quando descontrolado ou descompensado, como a gente chama, o diabetes é um fator importante de risco coronariano. E tem outros, como por exemplo o sedentarismo, a obesidade, o estresse, né? Existe uma série de outros fatores, o colesterol elevado, esse é um fator importante. Todo mundo deveria, na adolescência, medir o seu colesterol. E aquelas pessoas que têm o colesterol elevado precisam de um tratamento. O que é o colesterol elevado? É quando o índice do colesterol total no sangue ultrapassa 200 miligramas por cento. E existem dois tipos de colesterol. O colesterol bom, que é o HDL colesterol, e o colesterol ruim, que é o LDL colesterol. O LDL é o grande vilão. E é esse que tem que ser combatido. E hoje nós dispomos de medicamentos extremamente eficazes na redução do LDL colesterol. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a conversar em seguida com o Dr. Alcide José Zago, cardiologista, professor da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre esse tema, né, de que todos nós temos que nos prevenir, não só para a questão do infarto, né, como eu disse, a questão da minha diabetes, né, mudando o nosso comportamento do dia a dia, a alimentação, não fumar, evitar determinado tipo de alimento, controlar a obesidade. Vocês estão olhando para uma pessoa, estou dando um testemunhal, quem me conhece há muito tempo, eu já pesei mais de 155 quilos. Tá? Então eu, doutor Zago, eu fui me controlando, hoje tenho 90 quilos e não fiz nenhum tratamento mirabolante, não entrei em nenhuma daquelas dietas da lua, nada maluco. Eu simplesmente fechei a boca e fiz uma reeducação alimentar, comecei a caminhar, mudei a minha vida e hoje 91 quilos. Sou feliz, dá para ser feliz sem ser obeso, que é um dos problemas da humanidade no século XXI. Cada vez mais temos obesos em todo o mundo. Já é outra questão de saúde pública que está sendo uma preocupação muito grande de todos os governos do mundo. Como eu disse, vamos ao intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koseritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o cardiologista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor titular de cardiologia, Alcide José Zago. Nós estamos falando sobre, naturalmente, medicina e cardiologia, a especialidade do Dr. Zago. Doutor, o que fazer mais para a prevenção? Os recursos hoje existentes, né, tanto cirúrgicos quanto não cirúrgicos, para evitar esses quadros
mais pesados, né? O senhor falava de 40 anos, no nosso pequeno intervalo aqui conversamos, cada vez tem mais jovens com pressão completamente fora dos padrões, né? A obesidade está virando uma epidemia mundial, né? Nós vemos aí, recentemente eu vi uma pesquisa norte-americana, nós nos encaminhamos para lá, que mais de 60% dos americanos hoje já são considerados obesos, né? Estão fora do peso normal, e fora do peso normal é uma relação entre peso e altura, gente. Não é que o cara seja gordo, não precisa ser gordo para ser obeso, está fora daquela relação. Prevenção e a metodologia, o que existe hoje para ajudar as pessoas a prevenirem as doenças do coração? Eu acho que assim, em termos práticos, né, para a população, o importante é entender que essa doença coronária não surge de uma hora para outra. O infarto apenas, como nós falamos antes, é a última consequência da doença. Então, o que nós temos, na verdade, é que fazer inicialmente uma boa prevenção. E a prevenção, ela implica em mudança de alguns hábitos de vida. Por exemplo, como bem falasse, Ricardo, o controle da obesidade. O indivíduo começar a fazer exercícios e não levar uma vida totalmente sedentária. O controle da alimentação, evitando com isso gorduras saturadas, essas gorduras trans, que são essas gorduras dos fast food, não. Evitar o sal em exagero, que é o que predispõe à hipertensão arterial, à pressão alta, e nós temos que saber se nós temos diabetes, se nós temos a pressão alta, se nós temos o colesterol elevado. Nessas circunstâncias, é absolutamente necessário a orientação médica de um cardiologista, no sentido de controlar a pressão com medicamentos, no sentido e com exercícios e dieta especial, evitando o sal principalmente, controlar o diabetes através de dieta, basicamente, mas também com o uso de medicamentos específicos para o controle do diabetes, o controle da pressão alta, que nós já comentamos, e do colesterol, que hoje nós dispomos de uma arma extremamente poderosa para controle do colesterol, que são as chamadas vastatinas. São substâncias, são medicamentos que diminuem o colesterol ruim, determinando uma normalização dos níveis lipídicos do sangue. Lipídicos quer dizer das gorduras do sangue. Então, isso no que se refere agora à prevenção, não? Agora, em relação àquelas pessoas que já têm o problema estabelecido, ou seja, eles já têm a doença coronária, que é chamada tecnicamente de aterosclerose coronária, mas que são doenças que incidem nas artérias coronárias, que são aquelas artérias que alimentam o coração. O coração nada mais é do que uma bomba que necessita de oxigênio, de um combustível para o seu funcionamento. E esse combustível é carreado pelas coronárias. Se as coronárias não estão obstruídas, o coração trabalha como uma bomba de forma eficaz. No entanto, se existem obstruções coronárias, ele vai sentir a falta do combustível necessário, que é o oxigênio carreado pelas coronárias, e, consequentemente, nós temos as consequências, que basicamente é a angina do peito, aquela dor precordial que o indivíduo tem quando faz um esforço exagerado, quando tem uma emoção intensa, e outras consequências, como, por exemplo, arritmias cardíacas, dispneia, quer dizer, falta de ar, quando há insuficiência cardíaca, etc. Bom, mas veja bem, mesmo nessas circunstâncias, nós temos hoje várias maneiras de tratamento que resolve a grande maioria dos casos. Isso passa tanto por um tratamento clínico, caracterizado por medicamentos, uma série de medicamentos para isso, e tratamentos assim intervencionistas, que basicamente são de dois tipos: os chamados percutâneos, que são aquele tratamento que
digamos, não há uma invasão muito grande do corpo com cortes e tal, que é a angioplastia coronária, estentes coronários, que restabelecem a luz da artéria, a parte interna da artéria, e que consegue, então, o sangue passar livremente. E, em última instância, também nós temos a cirurgia de revascularização miocárdica, que é um tratamento também muito eficaz, e que hoje está sendo colocado assim para situações muito especiais. Ou seja, o que se vê hoje é o tratamento clínico e o tratamento com estentes. E em casos assim mais severos, mais avançados, mais complexos, a cirurgia de revascularização miocárdica, que são as chamadas pontes de safena e pontes de mamária. Então veja bem, dentro desse contexto todo da doença coronária, nós temos várias facetas que a gente pode abordar de maneira adequada, tanto no sentido preventivo e naquelas pessoas em que a doença já está estabelecida, do tratamento eficaz, para evitar o infarto exatamente. Doutor Zago, nessas famílias predispostas, né, que tem um histórico na família de problemas cardíacos, com que idade o senhor recomenda, já que os pais comecem a olhar isso, seus filhos? O mais precoce possível, no sentido assim de identificar os fatores de risco, né? Por exemplo, medir a pressão eventualmente, e se tiver normal, tudo bem, não precisa medir toda hora, é possível, digamos assim, uma medida cada ano, cada 2 anos já é suficiente. Verificar se o indivíduo não tem diabetes, verificar se o colesterol está em nível adequado e também não há necessidade de fazer com muita frequência. Se o colesterol num indivíduo com 30 anos está normal, ele só precisa fazer de novo perto dos 40 anos. Assim, do ponto de vista prático, o homem ele deve ter mais cuidado no sentido assim de identificar esses fatores que nós comentamos antes, depois dos 35 anos. E a mulher depois dos 40 anos. Então, isso de uma forma geral seria a orientação assim para essas famílias que têm geneticamente uma predisposição à doença coronária. Doutor Zago, recentemente saiu uma pesquisa aqui do Brasil dizendo o seguinte, que os números redondos são mais ou menos esses. Entre as mulheres, um pouco mais de 6% delas têm diabetes, e entre os homens subiu de 3 e pouco por cento para 5,6%, mais ou menos não deu um salto. E eu lendo lá por que aconteceu esse salto, porque mais homens começaram a fazer os exames também, né? Então os das mulheres deve estar muito próximo da realidade, deve ser em torno desses 6% de uma verdade, porque a mulher tem o seu hábito anual de ir ao médico, né? De consultar um especialista todos os anos. Já o homem não. Este fator já mostra que o homem tem uma predisposição. Antes se dizia que só as mulheres, olha, já está muito próximo o número de um do outro na questão da diabetes. Não é só a mulher que tem mais diabetes do que o homem. Tá? Na questão cardíaca, o senhor já falou que o homem é mais predisposto a ter esse tipo de problema. Quando da juventude, o que a gente pode ajudar, né? O pessoal em casa, nós temos alguns hábitos alimentares meio ruins, né? Já com as crianças, tinha aquela história de dar no biquinho, molhar na cerveja, né? Faz favor, né, doutor? Não era um hábito muito antigo, né? Que foi se quebrando isso aí. O que evitar já desde jovem, muito cedo, tentar evitar de alimentação neste mundo do fast food, tentar convencer as crianças, orientar de uma maneira melhor? Não há dúvida que, só voltando à questão anterior, a incidência da doença coronária, da cardiopatia isquêmica, que chama-se tecnicamente, no homem é maior, é 2/3, em relação à mulher, que é 1/3. Então nós temos uma predisposição bem maior mesmo. Agora, o que fazer desde a infância? É um hábito alimentar saudável. Eu acho que isso ajuda muito, no sentido de evitar esses alimentos muito gordurosos, principalmente essas gorduras saturadas,
que é da carne, que na temperatura ambiente, digamos assim, a gordura, melhor falando, que na temperatura ambiente é sólida, e na gordura trans, que são essas gorduras de uma série de lojas que dispõem isso a todo momento e que realmente têm um gosto especial, porque principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, é impressionante o que o pessoal desde criança já se predispõe a cheeseburger e seus derivados. Não? É a principal refeição, inclusive. É a principal refeição. Então, isso realmente leva a uma série de consequências. Por exemplo, um aumento importante dos lipídios do sangue. Não é só o colesterol, os triglicerídeos também. O indivíduo começa a ter menos disposição para fazer exercício, então já se torna mais sedentário. E com isso uma série de outras consequências, como, digamos assim, uma tendência a ingerir mais bebidas alcoólicas, que aumenta a obesidade, aumenta os triglicerídeos, e tem uma série também de consequências nefastas quando não ingerido de uma forma assim, uma forma discreta, ou seja, comedidamente. Doutor Zago, uma questão também que alguém pode dizer, mas daqui a pouco vai ser caro, eu vou gastar muito com remédio, com medicação. Isso não é verdade. Hoje tem programas do governo, a farmácia popular, por exemplo, que os medicamentos são gratuitos, já se preocupam, tem vários medicamentos para atender essa questão da hipertensão e dos cardíacos. Não, isso foi um avanço extremamente importante que o governo disponibilizou medicações importantes no tratamento da diabetes, no tratamento da hipertensão e no tratamento também da hipercolesterolemia a preços praticamente acessíveis a qualquer cidadão. Então isso foi uma campanha, uma iniciativa do governo altamente elogiável, porque com isso muitas pessoas que antes não tinham acesso a essas medicações que custavam bastante caro, hoje tem ou de graça ou por um preço realmente bastante reduzido. Doutor Zago, estamos chegando ao final do nosso programa aqui. Eu gostaria que o senhor desse sua dica final aí e quem procurar, onde se dirigir, os melhores locais para que a pessoa, olha, eu tenho uma dúvida, vai lá e já começa a ver se tem algum problema cardíaco. Nós aqui em Porto Alegre, especificamente, mas também no estado todo, nós dispomos de vários hospitais em que nós temos muitos cardiologistas bastante eficientes e que podem dar orientação. E também os cardiologistas que desempenham suas atividades em consultórios. Então eu acho que para a população gaúcha, nós não temos deficiência de cardiologistas. Pelo contrário, nós temos bastante cardiologistas e muito bons cardiologistas. Então, esse é um aspecto importante que eu acho que tem que ser salientado. E os congressos que se fazem mostram exatamente isso, que a cardiologia gaúcha está num nível excelente, equivalente a qualquer grande centro americano, por exemplo, ou europeu, que seriam as referências principais. Nós praticamente fazemos tudo o que esses grandes centros fazem. Então eu acho que isso é um aspecto importante. Vai do interesse e da orientação das pessoas em busca de detectar se tem ou não tem um problema de coração ou um problema de coronárias. E aí é muito simples o desencadeamento depois de recursos, no sentido de um tratamento eficaz, seja do ponto de vista preventivo, seja do ponto de vista curativo. Bom, e sempre lembrando que quanto mais cedo, melhor, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que as coisas devem começar na infância mesmo. Doutor Alcide José Zago, professor titular de Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela sua atenção. Certamente o senhor colaborou muito com aqueles que nos assistem aí, lembrando que saúde é uma coisa que a gente não brinca e
quanto mais precoce, eu daqui a pouco, se tivesse descoberto que eu tinha essa questão da diabetes mais cedo, eu teria evitado alguns problemas que eu tive, né? Isso é óbvio, né? Mas veja bem, nunca é tarde demais para corrigir os problemas. E felizmente a medicina de hoje tem recursos para isso. Antigamente o médico era um espectador apenas. Ele apenas observava e fazia, digamos assim, observações científicas no sentido de saber como era a história natural da doença. Hoje não. Hoje nós interferimos na história natural da doença e resolvemos os problemas que elas apresentam. E é por isso que a longevidade do povo brasileiro está aumentando cada vez mais. É porque os recursos da medicina aí estão disponíveis, não somente para as pessoas ricas, não é isso. Todas as pessoas, todo brasileiro hoje tem acesso a uma saúde, a um tratamento, digamos assim, adequado. Obrigado, Dr. Zago. Este é o ponto.net.